não é o momento agora de oferecer respostas a questões complexas. Acho que é um primeiro passo que a gente tem que entender, é que a pandemia deflagra aquilo que a gente já vem acompanhando enquanto processo de deterioração dos direitos do próprio modelo sistêmico. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a pandemia, ela não é uma crise só de saúde pública. Ela é uma crise humanitária e que demonstra a falência do nosso sistema de ser e estar no mundo. Ela demonstra também a nossa ausência e a nossa incapacidade de entender o porquê de que é quase que uma barreira de se trabalhar em torno de um bem coletivo, do bem comum. Obviamente, ela imputa algumas questões de limitação no âmbito do relacionamento. É preciso entender que a extensão, ela se faz como ponte entre processos, entre pessoas, entre sujeitos. A universidade não faz pelo outro, mas faz junto com o outro. E quando um programa de extensão ele se coloca a partir do momento em que a gente sai de posições de poder, sai de posições sociais e se coloca no mesmo patamar em busca do poder dizer do outro. Ter clareza sobre a metodologia da extensão é necessário para a gente compreender que essas limitações temporárias entre os canais de comunicação não estabelecem uma falência dos processos, pelo contrário, nos fortalecem. Então, a questão que fica para todo projeto de extensão, quando ele começa, quando ele vai poder terminar e em que medida aquela comunidade, aquelas pessoas estão empoderadas e foram formadas enquanto multiplicadores de conhecimento em torno da emancipação e da autonomia. Se a gente for, então, entender o porquê dessas questões, então, e aí a pandemia nos coloca à luz do dia, algumas oportunidades em termos de fortalecimento do trabalho da extensão. A extensão ela já atua em rede, ela já atua na conexão entre vários projetos e focada especialmente nos grupos mais vulneráveis e na tentativa de reversão desses direitos negados. Quando a gente estabelece uma pandemia desse patamar, ela nos coloca um desafio que é trabalhar em rede em torno de uma problemática que se torna global e, ao mesmo tempo, coloca à luz do dia aquilo que Hard-Negri já vem falando naquela trilogia do Império, Capital e o Bem Comum, em que tem uma figura da dissolução do Estado-nação e da própria figura do Estado como provedor e como Estado de bem-estar social em prol do livre fluxo de mercadorias. Isso imputa para nós, então, imputa para nós o grande desafio que já é trabalhado dentro da extensão, que é trabalhar em torno do bem comum, trabalhar em torno das alianças.